Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos então reunidos para mais um Política Local com Manuel Pisco, presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, e Nuno Matias, vereador do PSD em Almada. Hoje não está connosco ainda, pelo menos por enquanto, Ivan Gonçalves, que tem um impedimento, está a tentar juntar-se a nós. Vamos ver se isso será possível. Temos vários assuntos para hoje. Maria das Dores Meira anunciou a candidatura à Câmara de Setúbal como independente. Feira de Santiago já começou e continua a polémica antiga sobre a localização. E temos a Ministra do Ambiente que vem à região na segunda-feira anunciar alguns investimentos em reposição de areias em praias, de Sines até Almada. É também o terceiro assunto para esta edição do Política Local. Sobre o anúncio da candidatura de Maria das Dores Meira, feito pela própria, através de um vídeo no Facebook, um vídeo com 3 minutos e 45 segundos, anunciou que é candidata como independente e disparou críticas tanto à atual gestão CDU, dizendo que está estagnada a gestão, a atividade municipal, mas lançou críticas também ao PS e dizendo que se forem os socialistas a ganhar as eleições do próximo ano, haverá um retrocesso, que é aquilo que o PS representa no entender de Maria das Dores Meira. O Partido Comunista reagiu de imediato à apresentação dessa candidatura, questionando que interesses estarão por trás desta candidatura de Dores Meira, que ambições e que interesses. Eu começava por Manuel Pisco, uma vez que é eleito pela CDU, atualmente é presidente da Assembleia Municipal, mas já foi também vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal, precisamente com Maria das Dores Meira. Manuel Pisco, o que é que acha desta candidatura da sua antiga camarada? Porque Dores Meira, entretanto, há 3 meses desvinculou-se do PCP e também renunciou ao mandato em Almada. Bom dia a todos. Acho que é uma coisa natural e é a situação provavelmente... Natural? Natural. É um cidadão que quer concorrer, acha que teve uma experiência política e quer concorrer a um cargo político. É natural. E é a situação mais esperada desde o final do mandato anterior. Não é desde que renunciou na Câmara de Almada, não é desde que se desvinculou do Partido Comunista, é desde o final do mandato anterior, que era óbvio que havia ali uma intenção pessoal de, a seguir ao mandato, voltar a Almada. Portanto, quando o PCP eventualmente lhe terá dito ou comunicado que a tarefa dela se continuaria, presumo eu, não estive nessas discussões, que a tarefa continuaria a ser em Almada, a tentar ganhar a Câmara de Almada. Manuel, desculpe interromper, mas podemos ir por partes e essa tem algum interesse. Porquê é que o PCP não aproveitou a disponibilidade ou a imensa vontade de Dores Meira voltar a ser autarca em Setúbal? Parece-lhe que fez o melhor para defender os interesses públicos e do próprio partido? Ouça, os partidos, todos eles, regem-se por regras regras próprias de oportunidade e de consideração de conveniência dos candidatos que colocam nas listas, que são muito próprias e têm que ver com situações que no plano meramente pessoal não descortinamos, não é? Não descortinamos. Pode ter a ver com isto, se coloca um novo candidato, não vai querer, nenhum partido quereria colocar um candidato a prazo. Olha, vais fazer só agora aqui, ocupar o lugar, para aquecer o lugar, para depois a pessoa que estava antes voltar outra vez. Ninguém quer fazer isso, não é honesto em relação aos candidatos. Toda a gente há de reconhecer isso. Provavelmente o PCP fez os mesmos cálculos, não é? Portanto, se colocou um candidato, André Martins, como Presidente de Câmara, não foi, com certeza, dizer-lhe, olha, mas tu só vais ter estes 4 mandatos, porque a única pessoa capaz de desempenhar este cargo para a CDU com competência e com qualidade nas funções era a Maria das Dores. Com certeza que ninguém ia dizer isso. Portanto, é normal, é natural, neste sentido também, pelo lado dos partidos também é. Qualquer partido, isto é assim no PS, no PSD, ou no CDU, seja em qual for,
que naturalmente estas ponderações têm que ser feitas, não é? E portanto nós cá de fora, aquela pessoa tem visibilidade, é a melhor candidato. É uma observação, enfim, superficial. Agora, que era esperado, Maria das Dores claramente pode ter exemplos fáceis que estão à vista. O caso de Exaltino Moraes, não é? Foi condenado e tudo, perdeu o mandato, julgo que perdeu o mandato, não é? Quando voltou e ganhou naturalmente porque tinha uma notoriedade e que tinha um trabalho que a população considerou que era um bom trabalho feito e voltou a elegê-lo. Mas não é preciso ir para câmaras. Aqui em Azeitão, posso pegar no exemplo da Celestina, da Presidente da Junta de Freguesia. Também foi numa disputa, aqui não sei se houve disputa, não é? Presumo que sim. Mas também foi numa sessão destas. Ela queria ser candidata a outra freguesia, a Vila Nogueira de Azeitão. O partido entendeu que era outro candidato. Aí ela desfiliou-se e concorreu como independente. Portanto, é um gesto deste. E ganhou nesse caso. E os exemplos que está a dar são casos em que os independentes ganham. Isso significa que vê essa viabilidade? Não estou a tirar ilações daí. Até porque eu ligo muito aos provérbios populares, porque eles resultam da experiência de muitas gerações. E há um que toda a gente conhece, que é aquele que diz que ninguém é feliz duas vezes no mesmo sítio, não é? Acho que é mais ou menos assim. Isso tem os seus riscos, não é? É mais não voltes ao lugar onde fores feliz, salvo erro. Uma coisa é exatamente isso. E essa é a experiência da vida que diz. Mas depois há outras coisas, não é? Que são riscos que têm que ver mais com até o perfil pessoal de cada um, não é? Como todos sabemos, não é? A Presidente Maria das Dores foi um caso de Presidente insuspeito ou inesperado, foi uma circunstância, não é? Que levou aquelas funções, mas ela agarrou-as, não sabia ser Presidente, passou a aprender e pronto, e lutou por isso e lá seguiu o seu caminho. Agora, como sabemos, não é novidade nenhuma, nem é uma apreciação pessoal, é uma pessoa com um caráter emotivo muito forte, não é? Muito emocional. E as emoções dão para fazer grandes amigos e grandes inimigos, não é? Atenção. E, portanto, quando uma pessoa passa pelas funções de liderança de uma organização, ou no caso do município, não é? E de facto, e ela fez-se valer também desse caráter emocional para também ganhar empatia e ter uma grande, ou seja, fazer as coisas com algum envolvimento da população e com empatia. Agora, depois há outra coisa, além do provérbio, há outra história. A população normalmente não gosta, ou seja, também há outro provérbio mais antigo: Roma não paga a traidores. Isto tudo entre aspas. Ou seja, as pessoas não gostam das pessoas que têm uma família política, que fizeram o seu percurso numa família política, depois de um momento para o outro, porque a sua vontade pessoal se sobrepõe à vontade do coletivo, desfiliam-se e já largam a família e vão, a família política, e vão assumir sozinho. Isto dá a aparência de alguma inflação do ego, não é? A pessoa está-se a conduzir mais por valores próprios, pessoais, interesse ou não é interesse no sentido de aproveitamentos. Tem objetivos pessoais que se sobrepõem aos objetivos do coletivo, aonde fez toda a sua vida política. E eu não estou a criticar, nem a apoiar, nem a desapoiar. Mas estou a ver, sim, que está a ser muito cauteloso aqui a analisar este caso com pinças. Sim, claro. Então, vamos lá ver. Natural. Eu fiz 3 mandatos com a Maria das Dores, não é? Eu sei o que é que é e o que é que vale a Maria das Dores, o que é e o que é que vale cada um dos vereadores que lá estavam naquela equipa, não é? E esta também é uma parte que eu posso apontar. Eu estou a fazer uma reflexão que com certeza que ela já fez por si própria. Uma coisa é não ter experiência política e encetar um percurso político de chefia, de liderança de uma autarquia, com um conjunto de apoios, alguns, mais de metade deles, muito com forte experiência política, como havia quando Maria das Dores começou o mandato. Outra coisa é fazer um mandato político em que ela é a única pessoa com experiência política, se é verdade aquilo que se diz agora sobre a composição da lista e dos candidatos e tal. Portanto, sendo uma pessoa em que não tem à volta pessoas com experiência política, isso é um risco para o próprio e naturalmente para a gestão do município, não é? Mas isso são outras considerações e não sei sequer qual é a lista, é só estou a falar para aqui. Manuel Pisco também. Mas não é fácil reunir gente com experiência, não é? Porque depois não vai sair um com experiência política em gestão autárquica, um do PS, um do PSD, um da CDU, um do PCP, isso não vai acontecer com certeza, não penso eu, não é? Portanto, são pessoas também independentes que só têm um rosto. Manuel Pisco,
desculpe tentar abreviar, mas ainda há aqui três ou quatro aspectos que eu gostaria de colocar para ouvir o seu pensamento sobre este tema que estamos a discutir, que é o anúncio da candidatura de Maria das Dores Meira como independente à Câmara de Setúbal. E aproveito para fazer aqui também um parênteses para dar as boas-vindas ao Ivan Gonçalves, que já conseguiu juntar-se a nós. Bom dia, Ivan. Estamos neste assunto e o Manuel Pisco estava aqui a refletir sobre uma série de aspectos. Gostava de lhe colocar mais alguns. Manuel Pisco, ainda não disse então o que é que acha em termos de impacto eleitoral desta candidatura? Acha que isto tem condições para ganhar? Vai dividir muito os partidos? Quem é que beneficia com essa divisão? Pronto, eu já falei demais em relação à pessoa, né, porque não tem nada a falar, é um cidadão como outro qualquer, tem os seus direitos de concorrer, mas nesse aspecto estou mais à vontade, né, que é da análise política abstrata. O que é previsível? É que se Maria das Dores entrar com uma lista independente, aquilo que é agora repartido entre duas forças que podem fazer a maioria relativa, que é o Partido Socialista e que é a CDU veio de maiorias absolutas, passou depois no último mandato, agora neste mandato que está a decorrer, uma maioria relativa, e há dois blocos que podem, para um dos lados, cair a maioria relativa. Se com a entrada de Maria das Dores, a probabilidade mais óbvia que se coloca é provavelmente passa a haver 3 fatias a distribuir, a ver quem é que cai a maioria relativa. Portanto, há mais imponderabilidade em conseguir adivinhar se vai cair para o lado do PS, se vai cair para o lado da CDU, se vai cair para o lado da candidatura independente. E depois é preciso também ter em atenção uma coisa, quer dizer, uma candidatura independente vai ter que ir buscar votos aos outros. Não é? Podem buscar votos, a abstenção, que tem sempre uma margem grande para os votos, mas isso nos fenómenos à chega de crescer com a recuperação da abstenção, como aconteceu nas últimas eleições legislativas, não são muito frequentes e repetíveis. São situações que ocorrem num momento histórico. Portanto, não é muito provável que, quer dizer, a figura tem também essa capacidade de mobilização, assim que seja de arrastão para trazer a abstenção para o voto. E, portanto, vai ser uma fatia muito grande do PS? Não me parece. Vai ser uma fatia muito grande da CDU? Não me parece, que vai juntar à candidatura independente. Vai, sobretudo, julgo eu, que é aquilo que se tem verificado no voto flutuante. A CDU nunca foi eleita, nunca teve maiorias absolutas só com os votos dos eleitores CDU, os eleitores do PCP e dos Verdes, né? Do PCP fundamentalmente, não é? Nunca teve as maiorias absolutas, foi também com os votos de outras forças políticas ou os votos flutuantes que tanto votavam PS como votavam PSD e que conseguiram agregar-se nas candidaturas da CDU. Mas não foi nas candidaturas de Maria das Dores Meira, foi na candidatura da CDU. E é essa a nota do partido, o partido depois faz uma nota a dizer que quais são os interesses. Porquê? Porque os interesses que Maria das Dores tinha como Presidente da Câmara eram os interesses do programa CDU, do projeto CDU, da equipa CDU. Agora que o partido pergunta, haverá outros certamente, eventualmente são apenas pessoais e ninguém tem... E sobre o impacto eleitoral, já temos aqui o quadro... que o Manuel Pisco espera e, portanto, ficamos a saber que tem esperança que o eleitorado base, o casco eleitoral da CDU seja o suficiente para resistir e para ainda manter-se como o principal partido em termos de maioria relativa ali na Câmara de Setúbal. É isso que interpreto das suas palavras. Manuel Pisco, peço desculpa também ao Ivan Gonçalves e ao Nuno Matias, mas compreende-se aqui, o Manuel Pisco é mesmo autarca em Setúbal e até foi vice-presidente de vários mandatos e agora é presidente da Assembleia Municipal e tenho ainda mais uma pergunta para lhe fazer, pedi era que fosse breve na resposta. E relativamente à substância da apresentação da candidatura, não lhe vou perguntar se acha que com o PS, como diz Dores Meira, haveria um retrocesso eleitoral, isso já pergunto ao Ivan Gonçalves, e a lhe perguntar era no que diz respeito à atual governação CDU, aceita esta crítica de que há uma estagnação? Não aceito. Porquê? Porque esta solução de composição da lista teve o apoio da alma e coração da Maria das Dores Meira. Foi com o apoio dela e, portanto, sabia muito bem qual era o ritmo das coisas, do acontecimento, e tem noção. Aliás, até acho que é muito pouco para o anúncio da candidatura a sustentação num projeto um pouco, enfim, ilusório, não é? Que é a história
de tirar ali aquela a ponte das Fontainhas, aquela passagem rodoviária superior sobre a linha férrea. É essa questão, é uma questão que não, enfim, não sei se ela sequer é viável, mas lá vem com essa coisa. E depois o resto que está aí são projetos que, alguns de longa data, o que estão a ser feitos agora são poucos, não são muitos, mas são as circunstâncias do momento. O grande projeto que está a ser feito neste mandato é um projeto da habitação, que finalmente houve financiamento no PRR para a habitação. E Setúbal está à cabeça desse projeto. Atenção, Setúbal, em termos de municípios, está à cabeça nesse projeto, em termos de volume, em termos de quantidade, de quer de habitações recuperadas. Isso não aconteceu no mandato anterior, não havia ainda PRR, mas está-se a fazer, essa é uma grande novidade. Agora, os restos dos investimentos, até me admira como é que não veio a questão da biblioteca, não é? Que é uma ideia desde quase o primeiro mandato da CDU que se fala da história da biblioteca, quando a biblioteca era uma coisa há 20 anos atrás e agora já tem que ser outra completamente diferente. Bom, mas não vejo que haja por aí grandes novidades, ou seja, até acho que há pouca coisa para dizer em termos de altas modificações concretas. Agora, sabendo-se que, eu já estou a falar mais nisto, sabendo-se que Maria das Dores foi uma líder autárquica com a sua personalidade própria e os seus traços de emotividade muito próprios. Estes traços de emotividade fazem sempre alguns amigos e depois alguns inimigos e depois uma vez são amados, outra vez são odiados. Estas variações depois deixam marcas nas pessoas ao longo do tempo. Bom, e há esta característica, né? Depois faz passar para um mandato em que se coloca como presidente, como aconteceu agora neste último mandato, uma pessoa que tem características pessoais quase completamente opostas. O André Martins é uma pessoa muito serena, muito até introvertida, portanto não tem aquela estável nas suas relações, das emoções para as outras pessoas. Portanto, Maria das Dores sabia perfeitamente que ia ser um mandato de contraste neste plano da relação emocional com a população, sabia que ia ser contraste, e isso dava expectativas depois de dizer assim, e ela que vem cá outra vez, que ela fala muito com a gente e tal, esse tipo de coisas, não é? Não há nada, por isso é que eu disse logo do início, que esta era a situação mais esperada desde o final do mandato anterior. Não é desde que... Muito bem, obrigado, Manuel. Já tivemos aqui muitos minutos e o Ivan Gonçalves e o Nuno Matias também estão aqui. O Nuno Matias até há mais tempo entrou mais cedo no programa, logo ao início. O Ivan Gonçalves só começou depois e eu vou seguir esse critério, digamos assim. Nuno Matias, como é que olha para esta candidatura independente em Setúbal? É uma coisa um pouco fora do normal. Contam-se pelos dedos de uma mão, chegam bem para ver as candidaturas independentes. Tivemos em Sesimbra aqui há uns anos, mas não era um antigo presidente do movimento que entretanto continuou a candidatar-se e agora já perdeu a sua força. Tivemos também uma candidatura independente de um antigo autarca, mas que tinha saído há mais anos, em Palmela, do Carlos de Sousa, que entretanto conseguiu eleger apenas um vereador e substituir um outro movimento independente que entretanto no mandato antes deste também tinha um eleito. E depois tivemos em Grândola um historial talvez mais antigo e mais continuado de movimentos independentes, também muito à base de uma pessoa e que tem conseguido eleger e em certa altura no mandato anterior até tinham preponderância no executivo para completar a maioria. Nuno Matias, como é que olha para este fenómeno e o que é que isto lhe diz também relativamente à passagem de Dores Meira por Almada, que entretanto deixou de ser vereadora, renunciou ao mandato, nós já discutimos isso aqui. O que é que lhe apetece dizer? Bom, muito bom dia, Francisco, bom dia, Manuel e Ivan, e bom dia aos nossos ouvintes. O que me apetece dizer é que a próxima eleição para a Câmara Municipal de Setúbal vai ser mais disputada, naturalmente, porque independentemente do sentimento dos eleitores setubalenses em relação àquilo que são aqueles movimentos dos presidentes que saem por limitação de mandatos e concorrem ao serviço do partido, a uma Câmara ao lado, e depois no mandato seguinte tentam regressar, às vezes não corre bem, mas isso não significa que não tenha impacto uma presidente que teve a sua força tentar regressar com um movimento independente que necessariamente vai dividir o eleitorado. E isso significa que as eleições estarão mais em aberto. Não sei quem é que será mais favorito, eu pessoalmente espero que seja o PSD, mas necessariamente as eleições ficarão sempre mais em aberto. Eu não consigo avaliar, porque não estou tão próximo naturalmente como o Manuel,
em relação à capacidade e desempenho do atual Presidente da Câmara, mas vejo muitas críticas publicamente a serem efetuadas, não sei se com razão ou sem ela, não me compete a mim agora fazer eu o juízo de valor, não sou setubalense, e portanto tenho que respeitar os cidadãos munícipes do Conselho de Setúbal, que esses sim é que devem fazer essa avaliação. Agora, pegando naquilo que o Manel dizia, que é o cenário teórico do ponto de vista político-partidário, nós estamos a falar de não de 3 candidaturas com ambição de tentar disputar eleições, mas passamos a ter 4 com essa capacidade de apresentar algum favoritismo ou maior destaque e que pode levar a um resultado mais imprevisível e a um cenário que a concretizar-se assim poderá ser preocupante para o PCP e para a CDU, que é se eventualmente acontecer a derrota eleitoral, que é uma desagregação praticamente completa do poder autárquico do PCP e da CDU no distrito de Setúbal, porque eu diria que quer em Setúbal, quer no Seixal, as coisas já estiveram mais fáceis e com maior força. Este cenário em Setúbal não ajuda, independentemente de nós sabermos que para algum eleitorado nunca é sempre bem visto haver aqui uma candidatura baseada em alguém que de repente voltou à terra onde vive, que neste caso é Almada, e em dado momento optou por regressar com uma candidatura independente à terra onde já tinha sido autarca e presidente, como é Setúbal. E portanto, eu serei um testemunho um observador, um atento, sim, do desenrolar da situação. Deixe-me fazer-lhe umas perguntas. Vai ficar uma eleição em aberta, espero que no final ganhe o PSD. Deixe-me fazer-lhe aqui umas quantas perguntas, algumas delas mais específicas relativas ao PSD. Mas uma das que gostava de perguntar ficou aqui na sua intervenção explícita a ideia de que o futuro autárquico do PCP no distrito joga-se muito nestas eleições e sobretudo em Setúbal, por ser a capital do distrito. É isso que pensa, não é? Bom, vamos lá ver. Aquilo que é uma evidência é que a CDU tem perdido força do ponto de vista autárquico nos últimos atos eleitorais, não só em Setúbal, mas particularmente em Setúbal, onde tinha maior peso e maior preponderância. E necessariamente, quando percebemos que as principais câmaras deixam de estar com liderança CDU, e neste caso, e com esta situação, podem perder a capital do distrito, necessariamente há aqui uma perda, eu diria quase irrecuperável, deste cenário, e necessariamente pode levar a uma desagregação bastante mais significativa do peso da CDU enquanto força partidária, porque necessariamente estava muito alicerçada neste poder autárquico. Mas acho que se me permite, Francisco, acho que deve ser também objeto de reflexão, até por parte da própria CDU e do PCP enquanto partido, que tem a ver com o seu posicionamento nacional e internacional em relação a um conjunto de matérias que, em alguns casos, são incompreensíveis para o cidadão comum. Nuno Matias, terá a ver com isso e não terá a ver também com o próprio contexto político-partidário, ou seja, nós assistimos nas últimas duas eleições autárquicas progressão, digamos assim, crescimento do Partido Socialista em termos autárquicos no distrito de Setúbal, nas duas últimas eleições, e com um declínio da CDU em termos de eleitos. Mas isto também coincide com momentos de particular força do PS em termos nacionais, em que, por exemplo, nas legislativas obteve 9 deputados de uma vez e 10 agora, um recorde desta última, e não se antevê que o Partido Socialista esteja agora em termos nacionais com essa pujança. Onde quer chegar será que isso não se reflete também nas autárquicas e nas próximas já pode haver menos força eleitoral do PS aqui no distrito de Setúbal? Francisco, claro que pode ter também essa explicação, mas eu não digo que a fraqueza da CDU seja necessariamente a força do PS e vice-versa, porque há aqui sempre dinâmicas político-partidárias que podem levar a que exista crescimento ou decréscimo de outras forças políticas. E, portanto, neste caso, eu até podia dizer, bom, mas com algum endurance
e boa imagem que está a resultar por parte da ação governativa a nível nacional, por exemplo, também o PSD poderia beneficiar. Em teoria tudo isso é possível. Ou seja, o que conta aqui verdadeiramente é um cenário que deve ser objeto de reflexão, penso eu, por parte da CDU e por parte sobretudo do PCP, que é o facto de haver aqui um conjunto de posicionamentos nacionais e internacionais que cada vez mais são incompreensíveis à luz dos nossos valores, e o caso paradigmático é o da Ucrânia, já nem vou mais longe, que leva a que muito eleitorado, que muitas das vezes não tem ligação política ou partidária, não perceba porque é que há determinado tipo de posicionamentos que depois necessariamente contaminam a imagem dos partidos aos olhos do eleitorado. Ivan Gonçalves, deixe-me então colocar-lhe as duas perguntas que queria colocar relativamente ao PSD, com certeza que depois o Manuel Pisco terá a oportunidade de dar alguma réplica a estas coisas que disse agora mais recentemente, imagino que tenha vontade disso. Sobre o PSD em Setúbal, uma pergunta que lhe queria fazer é se não acha que pode haver também penetração desta candidatura independente de Maria das Dores Meira no eleitorado do PSD? Mas, Francisco, é para mim ou é para o Ivan? Peço desculpa. Era para o Nuno Matias. Ainda não... é para mim. Pronto, enganei-me no nome, então. Vamos lá ver. Sim. Claro, peço desculpa. Como estava a falar em Ivan... Eu enganei-me no nome, foi um lapso. Eu quis confirmar. Sim. Bom, claro que em teoria um movimento independente pode sempre ir buscar eleitorado a outros partidos e, como é óbvio, o PSD também poderá acontecer. Espero eu que não, mas necessariamente em teoria isso é possível. Aquilo que me parece que este movimento acaba por gerar é um fenómeno de dispersão de força das diversas candidaturas que leva a que os cenários estejam em aberto e se calhar ninguém possa dizer que é mais ou menos favorito, porque se calhar aquilo que até aqui era 3 grandes forças a tentar lutar pela vitória, se calhar passaram a 4. E agora faltará saber quem é que beneficiará mais deste cenário. Nuno Matias, eu pessoalmente espero que seja o PSD, claro. São 4 a lutar pela vitória, no seu entendimento e em termos formais. Claro, é evidente, na minha opinião. Pois, claro, mas por exemplo, para Dores Meira são só 3, porque ela no discurso de apresentação da candidatura ignorou completamente o PSD e fala apenas para a CDU e para o Partido Socialista, dizendo que esses dois... Ela também pensava que ganhava com maioria em Almada e perdeu. Pois. A última pergunta... A última pergunta que lhe queria fazer, para depois passarmos também ao Ivan Gonçalves, era esta. O PSD tem tido performances eleitorais autárquicas em Setúbal que, em regra, correspondem a um eleito. Depois tem um vereador. Depois tem tido, nas últimas eleições, nos últimos 2 mandatos, ou nestes 2 últimos e num outro que também tem muitas semelhanças com os anteriores, um pico de 2 eleitos com Fernando Negrão como cabeça de lista. No primeiro até foi muito criticado porque depois abandonou as funções, renunciou ao mandato. E agora tem cumprido o mandato de forma mais intermitente e agora nos últimos tempos tem faltado mais. Mas pode-se dizer que tem cumprido o mandato. Mas onde queria chegar havia aqui também com certeza uma personalização destes resultados, 2 vereadores com Fernando Negrão. Não se antevê que ele possa voltar a ser o candidato em Setúbal, de maneira que também por aí o que é que se pode esperar? O PSD vai continuar, acha, a ter 2 eleitos ou vai regressar a ter apenas um eleito se não houver um roubo maior de votos por parte desta maior disputa que se antevê? Francisco, eu presumo que mais uma vez a pergunta era para mim. Necessariamente aquilo que se espera é que o PSD possa reforçar sempre a votação, é isso. Neste caso eu não estava a perguntar o que é que se espera, era mais qual é a sua análise, assim, um pouco mais científica. O desejo já sabemos que é que o PSD ganhe as eleições. Pronto, não é? Evidente, mas aquilo que eu espero, e face a este contexto, é que o eleitorado possa avaliar em primeiro lugar aquilo que tem sido o posicionamento do PSD ao longo dos mandatos, de forma a fazer uma defesa muito acérrima, como eu mesmo à distância sinto que faz, dos interesses do Concelho de Setúbal, e que neste cenário de maior divisão, onde se calhar não se percebe assim tão bem aquilo que foi a motivação, seja do regresso da Maria das Dores Meira a Setúbal, seja a divisão que isso vai provocar no eleitorado da CDU, seja também o momento nacional que pode ajudar
a impactar aqui um pouco algum eleitorado flutuante, mas também um outro paradigma, se me permite, é que está a haver, desde há alguns anos, uma mudança sociológica na população do distrito de Setúbal, e necessariamente isso vai ter impacto a médio e longo prazo do ponto de vista de posicionamento estrutural e ideológico, que se reflete também no momento do voto em eleições autárquicas, porque aí pode também estar alguma explicação de alguma desagregação de algum peso da CDU com essa mudança sociológica que se tem vindo a verificar, sobretudo na Península de Setúbal, onde algum movimento de cidadãos que estão a passar a morar no distrito acaba por ter também um peso na reformulação daquilo que são as opções políticas. Está a haver uma diluição cultural, política ou eleitoral, do seu entender, uma diluição daquilo que era... E eu não estou a falar nisto no sentido pejorativo. Isto sim, pode estar a acontecer. É uma dinâmica demográfica e que, portanto, isto naturalmente também tem efeitos sociológicos e também políticos. Ivan Gonçalves, ainda mais um bocadinho de paciência, que ainda ia perguntar mais uma coisa a Nuno Matias, no ensino da comunicação social, do curso de jornalismo. Ensina-se sempre que nunca se deve dizer que esta é a última pergunta, precisamente porque depois pode vir uma outra e lá caí nesse erro outra vez. Tinha dito que era a última pergunta, mas tenho mais esta. Nuno Matias, presumo que o Nuno Matias tenha conhecimento de que a situação interna no PSD em Setúbal é particularmente estranha. Temos uma situação de distanciamento por parte do Presidente da Conselhia, Nuno Carvalho, não tem estado em Setúbal, não tem aparecido, não tem... marcado posição na agenda mediática local, e falta saber qual será a situação do partido nesse aspecto interno, em termos de secção, quando forem as eleições autárquicas. Isto para si também entra na equação ou não? Francisco, naturalmente, eu não sendo militante da Conselhia de Setúbal não vou estar a opinar, porque também não acompanho esse dia a dia para saber se o Presidente da secção está mais ou menos presente, se acompanha mais ou menos o trabalho autárquico. Confesso que não consigo avaliar. Agora, certamente o PSD internamente irá fazer essas avaliações, seja a nível concelhio, seja a nível concelhio mais distrital e com a reflexão nacional, e será capaz de apresentar, seja lá quem for e seja qual for a equipa, uma equipa e um programa com os pergaminhos que ao longo dos anos foi capaz. Ou seja, eu, apesar de acompanhar mais à distância, porque não sou de Setúbal, eu sou testemunha que o PSD nunca deixou de ter uma visão positiva e de desenvolvimento para o Conselho de Setúbal, e certamente isso vai continuar a ser apresentado, seja lá quem for o protagonista e seja lá quem for a equipa, porque há aqui um conjunto de visões e de programa que eu acho que será mantido e que manterá essa coerência. E, portanto, eu não consigo avaliar, nem me ficaria bem, porque não conheço e seria desonesto estar a dizer se A, B ou C está melhor ou pior posicionado, se há mais ou menos divisões, porque, vamos lá ver, a dinâmica dos partidos é normal haver algumas divisões, diferentes opiniões, listas concorrentes, mas depois no fim do dia, quando é preciso preparar um projeto autárquico, as pessoas hão de saber unir-se. Agora sim, Ivan Gonçalves, já disse aqui o seu nome 2 vezes por aí, por lapso. Agora dou-lhe as boas-vindas mesmo à intervenção. Já está no programa há uns bons minutos. Estamos, como já percebeu, a falar do anúncio da candidatura de Maria das Dores Meira como independente à Câmara de Setúbal, depois de ter sido presidente vários mandatos pela CDU também em Setúbal, e 3 meses depois de renunciar ao mandato em Almada e de também entregar o cartão de militante do PCP. Que notas é que lhe sugerem estas informações e a própria declaração de candidatura quanto à sua substância? Antes de mais, muito bom dia a todos. Eu peço desculpa aqui também pelo meu pequeno atraso. Eu estive a ouvir aqui os meus colegas, quer dizer, acho que cada um de nós acaba por ver a realidade do ponto em que está, naturalmente, também é esse o objetivo, não é? É que nós demos a nossa opinião. A mim o que me parece, e até pegando naquilo que o Nuno e o Manel também já referiram, é que na verdade este novo polo que existirá nestas eleições acaba por ser, e acho que isso é evidente,
uma degenerescência do projeto político da CDU. Maria das Dores Meira não é uma candidata que foi Presidente da Câmara de Setúbal durante alguns anos, foi candidata a Presidente da Câmara em Almada, mas é, no fundo, uma dissidência, se quisermos usar a palavra, daquilo que é o projeto político da CDU. Ivan, pelo menos interessa ao PS que ela sirva sobretudo para dividir o eleitorado da CDU, não é? Pode ser aquilo que eu acho ser a lotaria... são as consequências eleitorais. Exato. Mas e isso acho que também é um debate interessante para termos, mas mesmo do ponto de vista daquilo que é o debate programático e o significado que tem, obviamente que significa que o projeto da CDU em Setúbal divide-se em dois, porque não é possível medir aquilo que era o apoio que a antiga Presidente de Câmara tinha, aquilo que o atual Presidente de Câmara tem, ou seja, nós não conseguimos saber, cada uma das pessoas que votou na CDU ao longo destes anos em Setúbal, qual é que foi a motivação com que o fez, se o fez mais por uma adesão ideológica ou partidária, ou se o fez mais por adesão aos candidatos, a quais dos candidatos, e portanto tudo isso tem que ser obviamente ponderado, e eu acho que é evidente que o partido que será pelo menos corre o risco de ser mais prejudicado pelo aparecimento desta candidatura independente é a CDU, isso acho que é evidente e até os próprios dirigentes da CDU sabem-no. E portanto, mas não acho que Maria das Dores Meira exista no vazio, existe, aliás a carreira dela, a carreira autárquica foi sempre sustentada no apoio de um partido político e portanto naturalmente há aqui um projeto, há um partido, há uma base eleitoral, há um projeto que acaba por se dividir em dois. CDU e Maria das Dores Meira, neste caso, personalizando em si própria. Eu não sei qual é que é o impacto eleitoral que isto depois terá. Obviamente, depois existem outros fatores. Não me parece que o mandato autárquico esteja a correr bem ao atual Presidente de Câmara, ao atual projeto da CDU, e até diria mais, se estivesse a correr bem, Maria das Dores Meira provavelmente não seria candidata, porque se é candidata é porque entende que consegue vencer esta eleição, isso não é uma notícia positiva para a CDU. Também não me parece que a CDU possa ter outro candidato, porque se a CDU hoje em dia não recandidatar um presidente que está no primeiro mandato, isso é a assunção de que vai perder as eleições, é a minha análise que faço, ou seja, se neste momento a CDU decidisse vamos alterar o candidato, não me parece que tivesse grande sucesso, um ano das eleições, num primeiro mandato, não faria grande sentido, era a assunção de que as coisas correram mal, e acho que não existe uma grande margem para isso. Do lado do Partido Socialista, o Partido Socialista tem vindo a fazer paulatinamente um caminho de reforço e no fundo, de se tornar uma oposição capaz de vencer as eleições, e se formos ver os resultados das últimas eleições a nível autárquico em Setúbal, nota-se claramente que há uma afirmação do Partido Socialista, que tem a ver com muitos fatores, até com essa dinâmica distrital, com essa dinâmica nacional, sobre a qual eu também teria algumas coisas para dizer, mas é só se o Francisco achar que é importante. Porque, sim, claro que sim, e o Ivan também tem aqui algum tempo, porque quer o Manuel, quer o Nuno Matias tiveram muito tempo, não é? Sim. Não, mas já lá irei, mas não acho que os bons resultados do Partido Socialista nas últimas eleições autárquicas tenham só a ver com a dinâmica nacional e, portanto, não acho que o Partido Socialista vá regredir nas próximas eleições, mas já lá vou. E dizia apenas, para fechar esta questão, o Partido Socialista tem-se vindo a afirmar como a principal força da oposição, e não só como da oposição, como da alternativa de governo, e, portanto, eu acho que já existia uma boa probabilidade do Partido Socialista poder vencer as eleições em Setúbal. Obviamente que esta situação acho que coloca o Partido Socialista como o favorito para vencer estas eleições, pelo menos o partido que está mais bem colocado, tem um projeto político mais sólido, que não tem este tipo de divisões e que sabe para onde é que quer e que definiu esse caminho há alguns anos. Agora, depois as eleições são como são, não é? Falta um ano, portanto é muito imprevisível nós conseguirmos dizer quem é que vencerá estas eleições. Acho que neste momento não antevejo que o PSD as possa vencer, posso daquilo também que falávamos aqui há pouco, mas em política nós já vimos tudo e portanto, mas acho que neste momento existem três forças e acho que o Partido Socialista se afirma como sendo quem... O Partido Socialista fica na pole position nesse cenário que está a desenhar. Tem um projeto mais sólido e mais consistente ao longo do tempo. Ivan Gonçalves, quero-lhe fazer aqui uma pergunta ou duas sobre a questão do PS em Setúbal, mas ia-lhe pedir já que fizesse então essa sua análise àquilo que eu disse há pouco, que é o Partido Socialista conseguiu resultados eleitorais autárquicos em Setúbal nos últimos 2 mandatos com António Mendonça Mendes na presidência da Federação, de conquista
Socialista de muitos municípios, mas isto correspondeu também a uma supremacia do socialista no plano nacional muito forte, que se refletiu, por exemplo, na eleição legislativa aqui no Distrito de Setúbal, em 9 deputados de uma vez e 10 de outra agora nas últimas, que não sei se terá equivalência no futuro do panorama político nacional. Sim, onde eu diria é óbvio que a dimensão nacional tem sempre algum peso. Em 2017 parece-me que isso foi evidente, e aí eu não consigo medir o que é que o facto de os vasos comunicantes entre o Partido Socialista e a CDU se terem de alguma forma aberto nessa altura, o que é que fez com que algumas pessoas pudessem que habitualmente votariam CDU, pudessem ter votado no Partido Socialista, e refiro-me a 2017, quando o Partido Socialista venceu a Câmara de Almada, de Alcochete e do Barreiro, ou as conquistou à CDU. Penso que foram estas, não me estou a esquecer de nenhuma, mas existe aqui outro fator que também me parece que é relevante, que é o Partido Socialista, por exemplo, não tenho certeza em relação ao Distrito de Setúbal, mas penso que a análise é semelhante. No caso do Conselho de Almada, e habitualmente os resultados do Conselho de Almada andam muito a par do Distrito, desde 1995 o Partido Socialista vence ininterruptamente as eleições legislativas em Almada, mesmo até quando a nível nacional tem derrotas. Lembro-me, por exemplo, em 2011 o Partido Socialista teve um resultado muito mau a nível nacional, foi um dos piores resultados da sua história, e venceu em Setúbal por 0,5%, salvo erro, mas venceu no Distrito. E nestas últimas eleições o Partido Socialista não venceu a nível nacional, também é óbvio que a diferença para a AD não foi assim tão grande a nível nacional, mas no Distrito foi um vencedor incontestado. Ora, eu acho que existe de facto uma adesão do nosso Distrito ao projeto político do Partido Socialista. O que me parece que aconteceu durante muitos anos é que a marca do trabalho autárquico da CDU ia conseguindo suster esta vaga. Ou seja, sociologicamente o nosso distrito já estava a votar mais no Partido Socialista, a nível autárquico, porque os eleitorados, obviamente, as pessoas não são dos partidos. E o Ivan acha que agora essa muralha já se deu, já é? A questão é que eu acho que esta muralha já se deu, acho que muita gente hoje já não está a diferenciar o voto entre aquilo que faz a nível nacional e a nível autárquico, e isso está a beneficiar o Partido Socialista. Obviamente estas coisas são dinâmicas, e a partir do momento em que, quando há um partido que se afirma, nascerão sempre ou aparecerão sempre outros partidos que se vão tornando alternativas. Eu acho que o caminho que vamos continuar a seguir nestas próximas eleições é uma aproximação entre os resultados a nível autárquico e aqueles que são os resultados a nível nacional, onde o Partido Socialista vence no Distrito. E, portanto, eu acho que é expectável que o Partido Socialista se torne o partido mais votado a nível distrital. A nível distrital, mas a nível com mais câmaras do Distrito. Em termos autárquicos, sim. Acho, a nível autárquico. E acho que isso também tem a ver com algumas posições anacrónicas que a CDU tem tomado, com o facto de algumas câmaras terem mudado do PCP para o Partido Socialista e os cidadãos entenderem que os resultados são melhores, e, portanto, reforçarem a votação. Enfim, faz parte de alguma sensação de perda da CDU e de crescimento do projeto autárquico do Partido Socialista. Obviamente, acho que em 2017 isso foi mais evidente, mais uma vez, e a partir daí há uma onda que se vai espalhando. O Partido Socialista vence a moita em 2021, também fruto deste trabalho. Acho que se vencer o Seixal, se vencer Setúbal nas próximas eleições, se consolida. É óbvio que os projetos políticos não são eternos, e surgirão alternativas. É assim que a democracia funciona. Quando eu digo alternativas, é óbvio que existem outras alternativas, mas existirão challengers, se quiser usar aqui os desafiadores, que num determinado momento ocuparão esse espaço nos casos em que o projeto político do Partido Socialista não corresponda àquilo que as pessoas esperam, porque a democracia não é monolítica. Agora, não me parece que neste caso o ciclo nacional vá prejudicar o Partido Socialista, ou seja, não me parece que o PSD, podendo subir as sondagens, coisa que ainda não aconteceu. Nós, quando olhamos para as sondagens, vemos que o resultado do PSD continua mais ou menos taco a taco, o Partido Socialista um bocadinho à frente, em linha com o que aconteceu nas eleições europeias. Com o Partido Socialista a vencer no Distrito de Setúbal, era aquilo que aconteceria, penso eu, se houvesse hoje eleições legislativas, o Partido Socialista venceria no Distrito de Setúbal, como tem acontecido ao longo dos últimos 30 anos, e, portanto, não me parece que neste momento essa conjuntura nacional vai prejudicar o Partido Socialista, e já existe uma dinâmica local que eu acho que vai beneficiar. Esta análise que eu faço. Embora possa ter aqui alguns reflexos relevantes do ponto de vista simbólico, mas não seja, porque o PSD já está muito perto de ganhar a Câmara Municipal do Montijo, e pode ser um daqueles casos que, com o enquadramento nacional,
nas próximas eleições faça alguma diferença. E depois, Francisco, isto está a dizer também o seguinte, depois há as dinâmicas locais que nos sítios são mais vantajosas, mas são sempre muito importantes. As pessoas muito votam, importantes são, as pessoas sabem também concordo que em princípio serão mesmo as mais importantes. Ivan, deixe-me só colocar-lhe uma pergunta e depois coloco-lhe já uma segunda do âmbito do segundo tema de hoje, e fazemos depois a ronda por Manuel Pisco, que também deve ter aqui algumas réplicas para dar algumas coisas que têm sido ditas, uma vez que o PCP tem sido referido quer pelo Ivan Gonçalves, quer pelo Nuno Matias. O que lhe queria perguntar era, na apresentação da candidatura, Dores Meira ataca ao Partido Socialista, diz que isso seria um retrocesso. É verdade que com o Partido Socialista há o risco de haver um retrocesso em Setúbal. Como é que interpreta estas palavras de Maria das Dores Meira? Acho que vem em linha com aquilo que há pouco referi. Maria das Dores percebe que neste momento o Partido Socialista que está em melhores condições para vencer as eleições, que esta sua candidatura também contribui para isso e, portanto, ataca aquele que entende que é o seu opositor, até porque também, sejamos francos, não seria muito coerente estar a centrar o seu ataque no partido que representou durante todos estes anos e, aliás, no partido pelo qual foi autarca até há 3 meses. E não é só isso, porque corre o risco mesmo do Partido Socialista ganhar por haver alguma divisão de votos da CDU, portanto, se ela quer ganhar, também tem que roubar muitos votos ao PS, roubar entre aspas, naturalmente. Claro, sim, porque os eleitores... Há uma franja do eleitorado que é mais ou menos fiel, mas ela é uma porcentagem relativamente baixa. Os eleitores a cada eleição fazem as suas escolhas e formam os seus eleitorados. Essa ideia que às vezes temos, que as pessoas são eleitores deste partido e a seguir passam por... Não é assim. Depois, na prática, as coisas se processam. Agora, parece-me que esse retrocesso, isso é um discurso que é muito típico nas campanhas eleitorais, que é aquele discurso do medo. Maria das Dores Meira sempre fez em Setúbal, foi assentando as suas campanhas e o seu combate ao Partido Socialista num tentar combater aquilo que era um suposto passado onde o Partido Socialista tinha falhado na sua governação. De Matacaças, que Dores Meira acusa de ter sido o responsável pela enorme dívida financeira que levou ao plano de resgate à Câmara Municipal de Setúbal, ao município. Eu confesso que não era, nem sei se era nascido à data dos factos. Eu acho que às vezes os agentes políticos vão tendem a descurar um dos fatores que é primordial na política, que é o passar do tempo. E se Maria das Dores, quando há 15 anos ou há 20 fazia esse discurso, podia ter alguma adesão, hoje em dia, quer dizer, sejamos sinceros, Matacassas não é presidente da Câmara de Setúbal há 20 anos, há mais de 20 anos. Mas uma boa parte da dívida ainda permanece. Pelo menos ainda não se ouviu dizer que a Câmara esteja liberta do plano de reequilíbrio financeiro e, entretanto, com a própria Maria das Dores Meira também houve dívida, também aumentou. Exatamente. Se há dívida existe, mas há dívida que correspondem com seguimentos para a cidade e, para além do mais, se a dívida não foi paga ao longo destes 20 anos, não é com certeza culpa de quem é culpa de quem esteve a gerir a Câmara ao longo destes 20 agora anos. Já é mais duvidoso, agora já é mais duvidoso, pelo menos a CDU acusa o PS de destruir a capacidade financeira da Câmara ao impor uma série de reduções de taxas e de impostos que têm reflexo no orçamento. Aí já voltamos à conversa do costume, em que todos os partidos, quando são governo, têm dificuldade ou apresentam uma dificuldade crónica em perceber como é que a democracia funciona relativamente às maiorias que se formam. A maioria decide e, portanto, a partir daí a maioria decide e a despesa é feita em função disso, não é em função daquilo que quem governa entende a cada momento. Se não tiver uma maioria para suportar as suas propostas. Bom, mas onde eu queria... Mas mesmo para terminar, que eu preciso de fazer uma última pergunta, Ivan, e temos que ser rápidos, porque já não temos quase nem 10 minutos para o próximo tema, sim. Rápido. Muito bem, mas falar de Matacassas, de uma gestão do Partido Socialista aconteceu há mais de 20 anos. Já é anacrónico, sim, essa ideia já ficou, esse argumento. Ivan, o que lhe queria perguntar era isto. Dores Meira acusa o PS acena com haver um retrocesso se o PS porventura ganhar as eleições autárquicas. E, curiosamente, esta semana a política foi marcada por uma campanha, uma questão que o PS voltou a colocar na agenda política, que parece exatamente um retrocesso, que é voltar a colocar a Feira de Setúbal no centro da cidade, de onde já saiu há 11 anos. Curiosamente, isto coincide uma coisa com a outra. E com isto entramos no segundo tema aqui da nossa conversa. Essa questão do regresso da feira ao centro da cidade foi colocada na agenda pelo Partido Socialista, que fez uma campanha política e de propaganda, até com anúncios, prometendo que em 2026, se ganhar a Câmara, a feira volta ao centro da cidade.
Isso acabou até por contagiar o discurso do Presidente da Câmara, que na abertura da feira dedicou boa parte do discurso a isso, garantindo que não é para voltar, não vai haver esse regresso. Isto não é um retrocesso, e o que é que lhe parece este argumento político e o facto de o Presidente da Câmara também se sentir obrigado no discurso de abertura ocupar-se desta questão? Eu acho muito estranho, francamente, que o Presidente de Câmara tenha, na abertura da feira, tenha como principal objetivo criticar aquilo que são propostas, ou que seja, de outros partidos da oposição. Acho que isso também diz muito do desnorte em que esta gestão autárquica está neste momento. Portanto, não me parece que faça grande sentido. E relativamente à questão de se a feira está no sítio A ou no sítio B, quer dizer, eu acho que isso são daquelas matérias de gestão diária, dirá muito a quem vive estas coisas no dia-a-dia, como é o nosso caso. Não me parece que seja por aí que vai existir, que os cidadãos vão decidir votar no partido A ou no partido B. Quer dizer, há coisas que me parecem bem mais relevantes do que esse fator. Acho que até um bocadinho o Presidente de Câmara dedicar-se tanto a este tema, acho que é até um bocadinho estranho. E obrigado, Ivan. Ficamos só com 8 minutos. Vamos repartir aqui também pelo Manuel Pisco e pelo Nuno Matias. Manuel Pisco, sem prejuízo de alguma réplica queira dar ao que já aqui foi dito, este último tema, o tema do regresso da feira ao centro da cidade, 11 anos depois isto continua, e o Presidente da Câmara também dá este espaço todo no discurso de abertura. Sim, não vou dar réplicas, porque já não há tempo para isso, mas só pegar neste tema, porque eu percebo agora a reação de Ivan Gonçalves, mas o Ivan não conhece a história da feira, não é? Por isso é que reagiu assim com naturalidade. O Presidente da Câmara, o André Martins, coloca isso no discurso de inauguração da feira. Porquê? Porque o Partido Socialista tinha acabado, nesta mesma semana, de lançar uma campanha pelo regresso da feira à Avenida Lusitânia. Voltar a colocar a Feira Lusitânia. Ora bem, a história e isto também preocupa por outra coisa. Eu não conheço, quer dizer, isto é um bocado como o projeto de deitar abaixo o viaduto das Fontainhas, porque foi feito pelo professor Matagaços. E agora o PS tem uma coisa paralela, voltar a pôr a feira cá em baixo, porque os da CDU puseram a feira lá em cima nas manteigadas. Só um ponto para a gente ver que isto é falta de programa político. Isto a parte do Partido Socialista, reconhecendo, como o Nuno Matias colocava, que a mudança sociológica tem corrido a favor do Partido Socialista na Península de Setúbal, isto é verdade. Portanto, aquela massa operária que sustentava o PCP foi-se diluindo, agora é uma massa de serviços, quer dizer, o operário também é diferente. Portanto, a mudança sociológica existe, e quem tem aproveitado e aproveitar essa onda de mudança sociológica tem sido o Partido Socialista, como se vê nos resultados eleitorais. Mas esta questão preocupa sobremaneira por isto. Qual é o programa? E atenção, o Partido Socialista aqui, em sentido inverso aquilo que é a evolução a nível nacional, de eleições nacionais, não tem conseguido sair desta perda em relação à CDU, porque também não tem tido programa. Também não volta a ter. Está aqui, o que era natural é que o programa do PS, a alternativa PS, fosse a oposição mais forte. E ela não se destaca. E quando aparece, ela aparece com a feira lá para trás. Só de dar esta nota. Porquê é que a feira está lá em cima? Isto passou-se comigo, eu estava nesse primeiro mandato, sei do que é que estou a falar, não estou a falar porque li ou porque ouvi dizer. O Polis, quando em 2001 entra a CDU no final de 2001, é colocado à Câmara assim, era o Dr. Engenheiro Fonseca Ferreira, o dirigente que estava na CCR, e coloca à Câmara de Setúbal o seguinte, à nova maioria: vocês querem fazer o Polis ou não? Já que andaram para aí a criticar umas coisas, se querem ou não querem, têm que decidir. Com certeza que o Polis avança, porque era a obra de renovação da cidade, como nos programas Polis que foram lançados pelo engenheiro Sócrates, primeiro-ministro, na altura. E afirmasse que sim, mas nas condições em que o Polis já estava estudado. Uma condição essencial para a realização do Polis era que a feira que habitualmente se fazia na Avenida Lusitânia passasse para uma zona mais oriental, que era uma nova polo da cidade, a zona oriental da cidade, precisamente nas manteigadas. Nós ainda estudámos 5 alternativas para a feira. No primeiro mandato, andámos a estudar 5 alternativas. Portanto, para não haver uma imposição só, nomeadamente a várzea, mas depois aquilo era leite cheio, aquilo não podia ser, tinha que ser para outras finalidades, várias dessas alternativas.
Quem subscreveu esta obrigação como condição de avanço do Polis foi a arquiteta Teresa de Almeida, que está hoje na CCDR, e não me deixa mentir, e que era na altura vereadora do urbanismo e tinha conduzido a preparação do Polis. E que é socialista, que é onde quer chegar também, não é? E é socialista. Foram os dirigentes, não é, da administração pública, ou dirigentes políticos do Partido Socialista que decidiram a colocação da feira lá em cima. Ora, a nova geração do PS... por mais que se tenha explicado isto várias vezes, não entende isto e não compreende isto. E depois vem com isto. Não é o tema em si. Ponham feira ali, não pode ser até na Praça do Bocage, em qualquer lado. Mas o que me preocupa a mim é a falta de assunto. Até a perspectiva para a cidade é esta velha questão. Bem, não me parece. E aí, espera aí, mas se este é o partido que está na onda dos ganhos sociológicos para virar a maré a seu favor, mesmo no plano autárquico, então como é que é? A perspectiva de governar a cidade para a frente é a altura, estamos a um ano de eleições, era uma altura de haver algumas apostas fortes, não é? Mas estão esgotadas pelo programa da CDU e fazê-lo ao ritmo que pode fazer, ao ritmo em que há financiamento. Agora, a questão da falta de dinheiro não é só do passado de batacaços. Vamos lá ver. Agora na última... Muito rapidamente, Manuel Pisco, só essa ideia que temos que passar ao Nuno. Depois várias tentativas, um empréstimo de 3 milhões e meio para obras, concretamente para obras. Bem, e depois a oposição toda diz, mas não gastam façam as obras com o dinheiro do orçamento. O dinheiro do orçamento está seriamente prejudicado por causa das transferências de competências. Só no setor da educação foram mais de 3 milhões de euros que em 2 anos a Câmara já teve que pôr do seu orçamento porque não vieram com as competências. Depois o Partido Socialista e o Partido Social Democrata têm feito o favor, como a Maria relativa, de reduzir o IMT, reduzir. Então foram mais de 4 milhões em cada ano. Então 7 milhões. Até a Câmara vai buscar financiamento aonde? Tem que ir, depois não tem disponibilidade para vários empréstimos. Mas a oposição recusa empréstimos. Portanto, vai fazer as obras que tem que fazer e que pode fazer ao ritmo da disponibilidade financeira que a Câmara tem. E fazer no final do mandato será... Ficou clara a ideia, Manuel. Peço desculpa. Nuno Matias, aqui 2 minutos sobre este tema da deslocalização da feira em Setúbal. O Nuno Matias aqui é um pouco mais observador, mas com certeza mesmo assim terá coisas a dizer e pode também querer fazer algum comentário ao que de passagem aqui foi dito anteriormente. Francisco, lá está, por ser observador, parece-me que não serei a pessoa mais avisada para participar numa discussão se é oportuno ou não a questão da localização. Por isso é que eu já lhe roubei aqui mais tempo, já partindo do princípio que não precisava de tanto. Portanto, sim. A única coisa que eu penso é que não me parece que seja esse o tema central para o cidadão que quer ter o seu espaço público requalificado, o espaço público limpo, uma qualidade de vida crescente e, portanto, se a localização da feira é no centro, na Avenida Luísa Todi, se é nas Manteigadas, se é noutro sítio qualquer, parece-me que é relativamente secundário. Parece-me também é que se perde algum critério estratégico se estiver consecutivamente a falar de temas ou deste tipo de situações que necessitam sempre de estabilidade a partir do momento que são tomadas e, portanto, eu diria que para a população o relevante é que as decisões e os eventos sejam realizados e que depois não andem sistematicamente a ser alteradas as circunstâncias, as regras, o contexto ou discussões estéreis, que se calhar não é a parte mais estratégica da governação autárquica. E com isto chegamos ao final do programa de hoje. Penso que tivemos aqui uma excelente conversa durante esta cerca de 1 hora. Estamos no final, o programa repete amanhã e depois fica também disponível em podcast para ouvir em qualquer altura e para partilhar. Entretanto, agora mete-se o mês de agosto e vamos de férias no Política Local também. Regressamos no dia 7 de setembro para dar continuidade a mais uma temporada da Política Local com Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e com Nuno Matias. Aproveito também para desejar boas férias aos 3. Boa tarde. Política Local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.